Amém. Antes da gente ler esse texto, deixa eu falar um pouquinho do contexto desse texto. Vocês lembram daquele primeiro milagre da multiplicação dos pães, em que Jesus estava falando para uma multidão, e aí Jesus pega ali 5 pães e 2 peixes, e ele multiplica aquilo para aquela multidão dar de comer. Lembram dessa história? A Bíblia conta que uma multidão começou a seguir Jesus depois que Jesus tinha feito sinais miraculosos e tinha curado alguns doentes ali no meio daquela multidão. E aí essa multidão vai atrás de Jesus quando Jesus vai para uma margem do Mar da Galileia. E aí a Bíblia diz que Jesus olha para essa multidão, ele tem compaixão dessa multidão, e aí ele pega 5 pães, 2 peixes para alimentar toda essa multidão. E aí Jesus ali faz um milagre. E aí a Bíblia conta que tinham ali aproximadamente 5.000 homens, fora mulheres e crianças, e todos foram alimentados e sobraram 12 cestos cheios de pães que tinham sido multiplicados. Depois desse milagre, Jesus se retira e vai sozinho para um monte, porque depois desse milagre as pessoas ficaram maravilhadas com aquilo. João vai dizer que as pessoas queriam tornar Jesus um rei ali no meio daquelas pessoas, e aí Jesus se afasta daquilo ali, sobe para um monte para ficar sozinho para orar. E aí anoitece, alguns discípulos de Jesus descem para o mar, entram no barco e começam a travessia para Cafarnaum, a partir desse mar ali. E aí a Bíblia conta que estava tudo escuro, um vento muito forte estava soprando naquele momento ali, e o mar estava muito agitado. E aí outro milagre de Jesus acontece. Depois de mais ou menos uns 5 ou 6 quilômetros desses discípulos remando no meio do mar, Jesus aparece perto deles, andando sobre as águas. Outro milagre impressionante de Jesus. No dia seguinte, toda aquela multidão que estava seguindo Jesus vai até Cafarnaum atrás de Jesus. Eles começam a querer saber onde Jesus está, vamos atrás desse homem. Quando eles encontram Jesus, Jesus manda logo, sem rodeio, para aquela multidão ali. A verdade é que vocês estão me procurando, não porque vocês viram os sinais miraculosos que eu fiz, mas porque vocês comeram um pão e ficaram satisfeitos com esse milagre que eu fiz. E aí, a partir desse momento, Jesus começa a ensinar a toda essa multidão não apenas se importar com a comida que podia alimentar o próprio corpo, mas ele começa a ensinar para que essas pessoas começassem a se importar com a comida que permanece para a vida eterna. E comida é essa que o próprio Jesus daria para essas pessoas. E esse aqui é o ponto crucial de todo o contexto. E é isso que você precisa entender essa manhã para a gente chegar no texto que a gente vai ler. A partir desse momento que Jesus manda para essa multidão, Jesus começa a fazer uma conexão da própria vida com o alimento espiritual de que todos nós precisamos. Jesus aqui começa a ensinar que ele é o pão da vida, fazendo uma analogia ao pão que ele tinha acabado de multiplicar ali. E ele ensina que aquele que vem a ele nunca mais vai ter fome. Quem crê em Jesus nunca mais vai ter sede. Nesse momento, Jesus deixa claro que ele é o Filho de Deus, e ele é o próprio Deus, e ele faz uma grande declaração sobre o que ele estava querendo que toda aquela multidão entendesse naquele momento ali. E aí Jesus ensina que ele desceu do céu para fazer a vontade do Pai. Ele ensina que a vontade do Pai é que Jesus não perca nenhum dos que o Pai tinha dado a ele. Ele ensina que a vontade do Pai era que todo aquele que olhasse para Jesus, que olhasse para o Filho, e nele cresce, tivesse a vida eterna. Isso foi escandaloso. Isso foi um negócio escandaloso numa cultura judaica em que existiam vários fariseus, naquele momento colocando várias coisas sobre o povo, vários ensinamentos de que só existe um Deus, e Yahvé. Como que pode alguém chegar e falar uma coisa dessas para a gente agora, nesse momento? Esse momento aqui foi um divisor de águas. Foi um divisor de águas. E a Bíblia conta que nessa hora, vários judeus que estavam naquela multidão começaram a criticar Jesus. E eles começaram a falar: como que ele pode dizer, eu sou o pão que desceu do céu? Quem é esse maluco que fala uma coisa dessas? Que mudança de postura. Até então Jesus era um cara maneirão, era um cara gente boa, era um cara que fazia milagres, era um cara que falava coisas que a gente ficava impressionado, e eu queria seguir esse cara. Mas agora ele falou uma coisa que nem todo mundo tinha gostado. Jesus continuou e ele denunciou esse pensamento equivocado desses judeus, mas eles continuaram criticando exaltadamente. João vai dizer isso. Como que esse homem pode oferecer a sua carne para a gente comer?
Aí Jesus vai e encerra a discussão. Olha só, essa é a verdade. Aí nas palavras de Jesus, todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu dos céus. Acabou. A Bíblia conta que, quando ouviram isso, muitos discípulos disseram: dura é essa palavra. Você já ouviu gente dizendo isso assim? Pô, esse evangelho aí que vocês pregam muito pesado. Eu preciso de um evangelho um pouco mais leve. E aqui a gente está falando de Jesus. Jesus, então, denuncia essa incredulidade desses que falavam isso aqui. E aí vem o texto que a gente vai ler. João, capítulo 6, verso 66. Vamos ler? Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12, aqueles que eram mais próximos: vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Amém? Existem momentos da nossa vida que são cruciais. Existem momentos em que a gente precisa tomar uma decisão. Qual foi a escolha mais difícil que você já teve que fazer na sua vida? Na minha vida, eu tive assim 3 escolhas que eu não digo que foram as mais difíceis, mas foram as mais importantes. A primeira delas, quando eu tive a minha primeira experiência com Jesus. Eu tinha mais ou menos ali, eu acho que 15, 16 anos. Mas foi tão impactante que dali em diante eu decidi viver uma vida totalmente entregue a Jesus. A segunda foi quando eu pedi a minha esposa em casamento. E a terceira eu lembro que foi quando eu decidi fazer a faculdade de economia, que para mim foi uma história muito impactante naquele momento, cara. Era uma coisa que eu estava pensando assim, cara, que definiu meu destino, né, minha vida e meu futuro, enfim. Foram 3 escolhas muito importantes. E eu creio que ainda vou ter que fazer algumas escolhas ainda ao longo da minha vida. O fato é que a gente faz escolha toda hora, em todas as situações, desde qual roupa a gente vai vestir, a roupa que você escolheu hoje para estar aqui, essa manhã aqui, no retiro, até qual profissão que você vai escolher, ou qual pessoa que você vai namorar e você vai casar. E isso vai durar o resto da tua vida. Toda a nossa vida é feita de escolhas. Aí talvez tenha alguém aqui rebeldezinho falando: pô, eu estou aqui, obrigado, eu não escolhi estar aqui. Até isso você escolheu, meu brother. Até isso, porque você podia simplesmente ser rebelde e sair de casa. Só que você pensou e falou: não, a consequência disso é muito pior. É melhor eu escolher e obedecer meu pai, enfim, mesmo que eu não queira. Você tomou uma decisão, toda hora a gente toma decisão, toda hora a gente precisa fazer escolha. Umas escolhas são mais simples e mais fáceis, a gente nem percebe que está escolhendo, outras são mais complexas e difíceis, e podem mudar o rumo de toda a nossa história. Podem transformar a nossa vida. Quando a gente analisa esse texto que a gente leu aqui essa manhã, a gente percebe uma coisa. Sempre que a gente se depara com as palavras de Jesus como um todo, quando a gente pega todas as palavras de Jesus de forma completa, a gente vai ter que tomar uma decisão. Ficar ou abandonar. Não existe outra escolha. Toda vez que a gente se depara com toda a palavra de Jesus, com toda ela, não só a parte que a gente gosta, a gente vai ter que tomar uma decisão. Ou a gente fica, ou a gente abandona. Cristo requer de nós uma postura diante do seu chamado. Ou a gente obedece a Jesus, demonstrando o nosso amor por Ele, ou a gente abandona. Foi isso que aconteceu nesse momento. Nesse momento aqui, Jesus não se preocupou com um discurso politicamente correto, ele não se preocupou em falar algumas coisas que agradassem aquelas pessoas ali. Afinal de contas, é melhor que todo mundo fique aqui pertinho. Vai ouvindo aos poucos, né? Vai que uma hora eles aceitam. Jesus precisava falar da sua verdade. O compromisso de Jesus é com a sua verdade, doa quem doer. E aqui a gente pode aprender algumas coisas importantíssimas. A primeira delas é que, em determinados momentos da nossa vida, Jesus vai querer da gente uma decisão. Em determinados momentos da sua vida, Jesus vai querer de você uma decisão. A palavra mostra, de uma forma muito clara, que existem discípulos que são capazes de andar com Jesus sem crer na sua palavra como um todo, sem crer na sua verdade, de fato.
E aí chega um momento que Jesus dá uma enquadrada nesse tipo de discípulo. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. E Jesus ainda vai para os 12, para os mais próximos. Vocês também não querem, não? Tipo, essa é a hora, cara. Um monte de gente agora me abandonou. Vocês querem ir também? Esse é o momento. Sempre vai haver discípulos que não creem profundamente e os que creem e são capazes de dar a própria vida pelo Evangelho. Se entregar a Cristo é uma decisão. E é uma decisão que a gente vai ter que tomar uma hora ou outra. Eu creio de verdade assim que o Go Camp é um momento de decisão para muitos que estão aqui, para muitos de nós, para muitos de nós. Ou a gente toma a decisão de seguir Jesus, entendendo que toda a palavra é a sua verdade e traz vida, ou a gente abandona Jesus de vez. Até porque se a gente acha que a gente está com ele, mas a gente não está entregue 100%, a gente já abandonou Jesus. A gente precisa tomar uma decisão. A gente precisa assumir uma posição diante de Cristo e aceitar todas as consequências que acompanham essa decisão. Ou você se entrega a Jesus, ou você já está entregue a si mesmo. O texto conta aqui que muitos discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Mas a verdade é que eles só externaram, só colocaram para fora aquilo que já se passava no seu coração. O coração desses que abandonaram Jesus não era totalmente entregue a Jesus. Eles preferiram as suas próprias verdades, eles preferiram a sua forma de enxergar o mundo, a sua cosmovisão, que naquele momento era aquela cosmovisão do povo hebreu, do povo de Israel, que achava que só existia aquele Deus Yahvé, e eles estavam certos até certo ponto. Eles esqueceram das profecias que sinalizavam para Jesus. Eles preferiram deixar para trás as maravilhas dos milagres de Jesus nas suas próprias vidas. É impressionante quando a gente analisa isso e olha para o egoísmo humano, a gente vê que a gente é um pouco assim, cara. Quando a gente tem essa cosmovisão equivocada, a gente acha que a gente está certo com as coisas que a gente aprendeu ao longo da nossa vida, com as coisas que a gente considera mais corretas. E aí a nossa vida acaba levando a gente a tomar atitudes assim. Que coisa é essa que Jesus falou? Quem é esse cara para falar isso? Como se Jesus não fosse ninguém. Nesse momento aqui de retiro, Jesus está querendo da gente uma posição. Você vai ficar junto com as consequências disso ou você vai abandonar? Aí o texto vai dizer para a gente que aqueles que decidem ficar entendem que não existe lugar melhor para ir a não ser para a presença de Jesus. Pedro responde: Senhor, para quem iremos? O texto conta para a gente que Pedro se virou para Jesus e reconheceu em Jesus o único para quem ele poderia ir, para quem ele deveria ir. Que coisa maravilhosa! Existem discípulos que decidem ficar. Existem discípulos que olham para Jesus como a coisa mais importante, mais primordial e mais perfeita da vida. Que entendem que Jesus é a coisa mais importante das suas vidas e querem viver de todo o coração para Jesus. Quando Jesus se revela para a gente de verdade, a gente não consegue ser capaz de pensar em nada melhor que a sua presença. Jesus se torna suficiente. Jesus se torna suficiente. Eu lembro quando eu tinha meus 16 anos, naquele momento em que eu estava tendo assim, experiências novas com Jesus e descobrindo quem era Jesus para mim e todas aquelas coisas. E eu morava num condomínio, no Baterra Nova. Tem pessoas que conhecem o Baterra Nova, não tem? Tem gente da igreja que mora lá. Tem uma rua que é imensa até você chegar no condomínio. E eu morava numa casa longe pra caramba. Eu lembro que quando eu ia para o colégio, eu tinha que andar aquela rua toda para pegar o ônibus, enfim. Mas eu lembro que nesse momento de caminhada nessa rua imensa, eram os momentos que eu orava muito, assim. Eu lembro que teve uma vez, eu lembro como fosse ontem, assim, a oração que eu fiz para Deus. Eu falei: Senhor, se for para eu ter algum dia no meu futuro, eu não tinha nada naquela época, eu era um adolescente ainda, crescendo, enfim, um jovem crescendo. E eu falava: Senhor, se for para eu ter muita coisa nessa vida, ganhar dinheiro, ser bem-sucedido, mas te abandonar, não deixa eu ter nada nessa vida. Não deixa eu ter nada nessa vida porque não vale a pena. Não vale a pena. O Espírito que me levou a fazer essa oração, o mesmo Espírito que levou Pedro a declarar isso nesse momento: Senhor, para quem a gente vai? Para quem iremos? E é o mesmo Espírito que pode te dar um coração apaixonado por Jesus nesses dias de retiro.
pode te dar um coração apaixonado por toda a palavra de Jesus. E não só a parte que você gosta da palavra, por toda a palavra. A suficiência de Jesus na nossa vida é o que a gente pode ter de melhor, de mais excelente. E quando isso acontece na nossa vida, de fato, todas as coisas dessa vida se tornam nada diante de Jesus. Jesus passa a ser tudo. Paul Washer, um pastor americano, ele disse uma coisa que expressa esse sentimento aqui. Se você é filho do rei, nada nessa terra pode lhe satisfazer. A satisfação está nas coisas do alto. E, como consequência disso tudo, aqueles que decidem ficar fazem da verdade de Jesus revelada uma coisa inquestionável. Aqueles que decidem ficar com Jesus fazem da verdade dele revelada para o nosso coração uma coisa que é inquestionável. Pedro continua falando com Jesus: tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. A verdade de Jesus é muito mais importante do que aquilo que a gente pensa ser verdade. Você já passou por uma situação assim, que uma pessoa chega para você e fala assim: eu respeito como você pensa, mas eu penso assim, dessa forma. Eu acho legal, cada um respeita a sua forma de pensar. Tem coisas que você acha que são mais corretas e coisas que acha que são mais corretas. E a gente vive bem assim. Eu acho que todo mundo tem direito de pensar como acha mais correto. Você já conviveu com isso? Quando a gente fala de verdade eterna, quando a gente fala de salvação, quando a gente fala de perdão de pecado, de queda do homem, de necessidade de arrependimento, a Bíblia garante para a gente que só existe uma verdade. Uma verdade. E essa verdade é inquestionável. É Jesus. Não existe questionamento, não existe argumento contra isso. O texto que a gente leu essa manhã ensina para a gente que Pedro entendeu essa verdade. Entendeu essa verdade. E aí Jesus ensina para Pedro ali naquele momento que o Pai que revelou isso para ele. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. É interessante a gente olhar isso que Pedro fala, a gente crê e a gente sabe, a gente vê aqui aspectos de fé e de razão. Primeiro, aquela verdade é revelada. Nesse ponto aqui, a nossa fé encontra um sentido real, na verdade de Jesus. Depois isso se transforma em algo racional. Não existe outra explicação para a vida além de Cristo. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. E isso traz consequências muito maiores do que a gente pode pensar para a nossa vida. Se a verdade de Jesus é real, dessa forma aqui, Senhor, a gente crê e sabe que você é o Santo de Deus. Por que a gente hesitaria em crer e levar essa verdade até as últimas consequências? Se isso aqui é a verdade de fato. Se a gente realmente acredita que a verdade de Jesus é inquestionável, porque isso foi revelado para a gente pelo Pai, por que muitas vezes o nosso serviço na igreja é negligenciado? Por que muitas vezes o nosso compromisso com Jesus é tão fraco, a ponto de a gente colocar qualquer coisa no lugar do reino? Por que a gente busca tão pouco a Jesus e a sua palavra no nosso dia a dia? Você percebe que essa verdade aqui, ela traz consequências muito maiores do que a gente pensa? Se Jesus é de fato a verdade, ele não tem as palavras de vida eterna? Ou ele não tem mais? Será que a gente crê e sabe disso de verdade? Sabe isso de verdade? Pedro tomou a decisão de ficar com Jesus. Ele entendeu que Jesus falava a verdade e era o Filho de Deus. A gente precisa aprender com essa decisão de Pedro aqui. Porque no momento crucial que Jesus perguntar para você, você também não quer ir, não? Você não quer me abandonar junto com os outros, não? A única coisa capaz de manter a gente aos pés de Jesus é a gente crer e saber que só Jesus tem as palavras de vida eterna. Só Jesus é o Santo de Deus. E as consequências disso vão ser imensuráveis e eternas. Quais são as aplicações disso para a nossa vida? Como que a gente traz isso para o nosso coração? Para a gente se aprofundar na nossa relação com Deus. Primeira coisa, eu e você, a gente veio para esses dias de retiro por um motivo. Está na hora da gente tomar uma decisão. A gente precisa tomar uma decisão. Essa é a pergunta de Jesus para a gente essa manhã. Olha só, você quer me abandonar ou você quer continuar comigo?
Você se rende mesmo? Mas é interessante que Jesus não quer essa decisão da gente de uma forma autoritária, sabe? Como se a gente fosse obrigado a ser um robô que não sente, que não pensa, que não tem desejo. Ó, você tem que fazer isso porque é assim que tem que ser. A pergunta que Jesus fez, quando ele fez isso nesse texto, ele fez para discípulo. Sacou? Existia uma multidão que estava seguindo Jesus. E João chama essas pessoas de discípulos. E Jesus se dirigiu para quem estava seguindo a ele, para quem queria ouvir Jesus. E Jesus só fez essa pergunta porque ele precisava expor a verdade sobre a sua vida. Aquelas pessoas estavam começando a confundir, achando que Jesus ia multiplicar pão, que essa era a coisa mais importante, mas o pão real sou eu. Vocês não estão entendendo. Vocês não têm que vir atrás de mim por causa disso aqui que eu estou fazendo, não. Vocês têm que vir atrás de mim por causa de mim. Jesus sempre quis estar perto. Ele tinha compaixão dessas pessoas. Mas o mais importante para Jesus era que os seus seguidores entendessem que a verdade era uma só. Eles precisavam entender a verdade. Eles não poderiam seguir Jesus enganados. E aí a decisão que Jesus requer de nós tem a ver com o desejo de ver na gente uma vida saudável na sua presença. Uma vida que segue a Ele por amor, entendendo quem Ele é de fato, entendendo a sua verdade, a sua palavra. Eu e você precisamos tomar uma decisão porque Jesus ama a nossa vida. A gente precisa tomar uma decisão porque Jesus ama a gente, porque Jesus te ama. Se Ele não amasse, Ele nem se importaria com a nossa entrega, com a qualidade do nosso relacionamento. Você já viu algum relacionamento em que as pessoas se amam, mas não existe compromisso entre elas? Você já viu, por exemplo, um marido e uma mulher em que não existe compromisso de fato entre eles? Você já viu um pai com um filho, ou uma filha e uma mãe, ou uma mãe com um filho, enfim, que não existe compromisso se eles se amam de fato? É isso que Jesus quer da gente. E está na hora da gente tomar uma decisão. Mas a boa notícia é que essa decisão, ela é tomada depois da gente entender o papel de Jesus na história humana e na nossa vida pessoal. E essa é a segunda aplicação. Essa decisão entre ficar ou abandonar Jesus, ela é tomada depois da gente entender o papel de Jesus na história humana e na nossa vida pessoal. Jesus, ele é o único e suficiente salvador de qualquer ser humano que se reconhece como pecador. Se essa verdade faz sentido para você, então não existe lugar melhor para você estar além dos braços de Jesus. E eu queria sugerir para você que nesses dias de retiro você busque entender o papel de Jesus na sua vida. Tente buscar entender qual é o papel de Jesus hoje. Jesus é a sua decisão mais importante, ele está acima de todas as coisas, ou ele ainda é secundário para você? Eu lembro quando eu já falei isso aqui algumas vezes, um negócio chamado Papupa, lá na nossa igreja. Antes disso acontecer na nossa igreja, era o Papupa, era Papo da UPA. UPA é União Presbiteriana de Adolescentes. Quem não vem de igreja presbiteriana não faz ideia do que é isso, mas quem vem de igreja presbiteriana sabe o que é isso. União Presbiteriana de Adolescentes. E aí existia um negócio que toda semana a gente discutia alguns assuntos e tal. Mas antes da gente fazer isso lá na Oceânica, isso era feito na Betânia. E era feito de uma forma muito legal, assim, era uma ideia que tinha dado muito certo numa época lá. E eu ia muito lá, eu tinha muitos amigos na Betânia naquela época, e eu lembro que eu fui numa noite que aconteceu, que um amigo meu falou uma coisa que eu nunca mais esqueci, tanto que eu vou falar agora aqui. E eu lembro que ele pediu a palavra lá e ele falou assim: muitas vezes a gente pede um monte de coisa para Deus, a gente faz um monte de pedido, a gente quer um monte de coisa dele, e a gente se esquece de agradecer. E aquilo para mim foi uma novidade naquele momento. Ele falou uma coisa, eu falei, cara, tem toda a razão. E aquilo ficou marcado no meu coração, muito marcado no meu coração. Esse é o sentimento que vem sobre a nossa vida quando Jesus é o mais importante para a gente. Ele deixa de ser alguém que só ouve pedido, que só ouve os nossos questionamentos, que só ouve as nossas angústias. E ele passa a ser amigo. Ele passa a estar próximo, a andar com a gente. Sabe quando você tem um amigo muito próximo?
que você gosta de estar, que você gosta de bater papo, que gosta de estar junto, você é um cara que fica pedindo toda hora as coisas pro teu amigo? Você fica enchendo o saco do seu amigo? Tem gente que fica, mas tem gente que não. Sabe? Você pede uma vez ou outra, mas você tem mais prazer em estar na presença dele, em estar junto, em estar ali batendo papo. Jesus quer ser esse amigo próximo. E essa era a grande diferença entre Pedro e a multidão. A multidão, ela estava só eufórica pelos milagres de Jesus. Eles queriam comer mais pão, eles queriam estar ali participando ali do oba-oba. Pedro era amigo. Pedro estava perto. Qual é o papel de Jesus na sua vida? Quando você definir isso, a sua decisão entre ficar ou abandonar vai ser muito fácil de ser tomada. A terceira aplicação para a nossa vida é que a decisão da gente se entregar totalmente a Jesus vai ajudar a gente a entender o sentido real da nossa vida. A entrega real da nossa vida para Jesus, ela traz consequências eternas enquanto a gente ainda está nesse mundo, enquanto a gente ainda vive nesses dias aqui. A vida com Cristo exige compromisso. E isso envolve a minha dedicação ao reino. Só que, quando o sentido da nossa vida é encontrado na verdade da vida de Jesus, é impossível que a gente venha desejar outra coisa a não ser viver inteiramente entregue a Ele. É impossível. Grava isso que eu vou falar agora, nesse momento aqui. Preste atenção em mim. O sentido da nossa vida com Cristo é algo tão profundo, tão forte e importante, que eu não sou eu de fato sem Cristo. Pegou? Você não é você de fato se Jesus não estiver contigo. Seria uma coisa do tipo assim, bizarra e tosca, dessa forma. O violão foi criado para ser violão, certo? Mas imagina que o violão simplesmente pensasse e falasse, acho que se eu, sei lá, nadasse, ou fosse desenhar, ou fosse correr, acho que eu ia gostar mais. O violão só tem sentido de ser violão se acontecerem duas coisas com ele. Primeiro, se ele for usado por alguém, porque o violão não consegue se usar sozinho. E segundo, se ele for usado para se extrair sons dele, para se extrair uma harmonia, uma melodia, uma música. É assim que a nossa vida é com Jesus. É assim que a nossa vida é com Jesus. O real sentido da nossa vida é encontrado quando a gente se encontra no Criador e a gente deixa que Ele use a gente como a gente foi criado para ser. É nesse momento que as palavras de Pedro passam a fazer sentido na nossa vida. E agora a gente consegue entender de uma forma um pouco mais profunda esse texto. Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Em outras palavras, Senhor, qual é o sentido da nossa vida sem você? Para onde que eu vou? Para onde que eu vou? Para onde que eu poderia ir? O que seria da minha vida? Senhor, agora eu entendi que as suas palavras fazem todo sentido. São palavras que trazem vida para mim. São palavras que trazem vida eterna. Essa é a resposta que Pedro dá para Jesus. Como a palavra de Deus é preciosa. Ela transforma o nosso coração. Toda a nossa vida é feita de escolhas. Toda a nossa vida é feita de escolhas. Sempre que a gente estiver diante das palavras de Jesus como um todo, todas as palavras de Jesus, de forma completa, eu e você vamos ter que tomar uma decisão. Ou a gente fica, ou a gente abandona. E essas duas decisões trazem consequências eternas para a minha vida e para a sua vida. Ou a gente fica e aprende a ter em Jesus nossa satisfação completa, ou a gente abandona e aprende a procurar satisfação em qualquer outra coisa. Eu te garanto que a tua busca vai ser para sempre. Uma coisa é certa, Jesus é o Santo de Deus e suas palavras trazem vida. Nessa manhã eu queria que você guardasse no seu coração que, em primeiro lugar, a gente precisa tomar uma decisão, ficar ou abandonar.
A gente precisa entender o papel de Jesus na nossa vida para a gente tomar essa decisão. Quando a gente entende quem Jesus é de fato, a gente vai conseguir. E o sentido da nossa vida, a gente só encontra quando a gente toma a decisão por Jesus e nenhum outro. Que nesse retiro, Jesus fale profundamente ao seu coração, esse é o meu maior desejo, a minha maior expectativa, que Ele fale comigo, que Ele fale contigo, que a gente saia daqui realmente assim, rendido a Ele, totalmente entregue à sua palavra, ao seu reino, à sua igreja. Espero muito assim que o gol seja lapidado nesses dias aqui, amém? Vamos fazer uma oração? Senhor, obrigado pela Tua palavra, Senhor, que traz vida para a gente, que transforma a nossa alma, transforma a nossa mente. Obrigado por quem Você é, por ter se revelado para cada um de nós. Senhor, o que seria da nossa vida se não fosse Você, Deus? O que seria da nossa vida, Jesus, se não fosse a Tua compaixão, o Teu amor? Obrigado por quem Você é, Senhor. O nosso coração nas Suas mãos e transforma a nossa forma de enxergar o mundo, de Te enxergar, Senhor. Jesus, ajuda a gente nesses dias de retiro, que a gente consiga enxergar em Você a coisa mais preciosa, mais perfeita e maravilhosa de toda a vida, Senhor. Ajuda a gente a entender que a gente só encontra sentido na vida se a gente tiver Você como nosso mestre, nosso Senhor, o dono de tudo que existe na gente, Senhor. A gente precisa de Você, Deus. Traz a gente para perto, Deus. Traz a gente para perto. Dá experiências novas contigo, Senhor. Que a gente aprenda a amar Você com todo o coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa mente, com toda a nossa força. Por favor, Senhor. Por favor, Senhor. Transforma o nosso coração. Transforma o nosso coração. No nome de Jesus. Amém, Pai.